Nesta apresentação, nós vamos resumir tudo o que aprendemos sobre sistemas lineares de equações diferenciais. Então, no plano, cada solução x, x1, x2 do sistema x' igual a x com A uma matriz de R2 pode ser identificada a uma curva parametrizada no plano que nós vamos chamar de órbita. Esse conjunto gráfico da curva x1 de t, x2 de t, para t pertencente aos reais. Pela unicidade das soluções do problema linear, por cada ponto do plano passa uma única órbita, e dadas duas órbitas, ou elas coincidem ou elas são disjuntas. Vamos esboçar então de forma esquemática, baseada no polinômio característico da matriz A, quais são as possibilidades de órbitas que nós temos para esses sistemas. Dada uma matriz A qualquer, com as entradas A11, A12, A21, A22, nós temos que o polinômio característico, já vimos que ele pode ser escrito da seguinte forma, onde PA de lambda é igual a lambda ao quadrado, menos o traço de A vezes lambda, mais o determinante de A. Esse polinômio pode ter duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, ou duas raízes complexas conjugadas. E nós vamos dividir essas situações nos três casos, como no teorema que vimos anteriormente. Uma vez que a matriz vai ser similar a algum tipo de outra matriz diagonal ou diagonal com uma entrada embaixo igual a 1, ou então ainda uma matriz que contém as partes real e imaginária dos autovalores dela, caso sejam complexos. O caso 1 é quando o polinômio característico da matriz possui duas raízes reais e distintas, que aqui chamaremos de lambda1 e lambda2. Pelo teorema de decomposição de Jordan para matrizes 2 por 2, o sistema linear x' igual a x, ele vai ser conjugado ao sistema linear diagonal, cuja matriz é D, lambda1, lambda2, os autovalores na diagonal principal. E assim, se colocarmos uma condição inicial L1 e L2, teremos que a solução do nosso sistema conjugado é igual a L1 e elevado a lambda1t, e L2 e elevado a lambda 2t, como vimos anteriormente. Essa curva pode ser vista, então, como curvas de diferentes comportamentos baseado nos sinais de lambda 1 e lambda 2. Notem que t indo para menos infinito ou t indo para mais infinito garantirá diferentes comportamentos. Então, se ambos os autovalores são negativos, que é esse caso, e t vai para menos infinito, nós temos que a solução vai para menos infinito, e quando t vai para mais infinito, ela vai para zero. E assim podemos observar que para cada uma dessas situações, lambda1 negativo, lambda2 negativo, os dois zero, um zero e o outro positivo, um zero e o outro negativo, ou os dois positivos, terão alguns comportamentos que veremos a seguir. De acordo com a tabela apresentada, como temos dois autovalores distintos, se os dois forem positivos, nós estamos nos afastando da origem à medida que t vai para infinito, ou nos aproximando da origem à medida que t vai para menos infinito. Então, como eles são diferentes, nós chamamos esse caso de um poço ou um nó instável. A origem ela é um nó instável. E o sistema tem a característica de um repulsor linear. Já no caso em que os dois autovalores são negativos, nós temos o caso que o sistema ele é um atrator linear e a origem é chamada de fonte ou de nó estável. E aqui nós temos um sistema similar, porém com os autovalores de magnitudes agora trocadas. Então, quando eles são positivos, a origem é chamada de poço ou nó instável, e quando eles são negativos, é de fonte ou nó estável. Caso tenhamos algum autovalor zero, então nós teremos algumas soluções de equilíbrio, que são representadas por pontos nos eixos. Nesse caso, as curvas elas vão ser apenas um ponto, uma vez que temos que a condição inicial na origem fará com que a curva, na origem não, no eixo, fará com que essa solução nunca saia desse ponto. Em compensação, se andarmos um pouquinho
para longe dessa solução de equilíbrio, nesse caso aqui, nós teremos uma solução que cresce para infinito, com y indo para infinito. Ou então, aqui nesse caso, x indo para infinito, x indo para menos infinito. Nesse caso, aqui os casos em amarelo, nós teremos soluções se aproximando dessas soluções que estávamos chamando de soluções de equilíbrio, são esses pontos nos eixos, né? As soluções que não saem do eixo. Em compensação, as soluções próximas se aproximam dessas soluções. Então, esses daqui são os casos degenerados, em que uma das componentes da nossa solução x1, x2 é um valor constante. Caso em que os autovalores têm sinais diferentes, então aqui, por exemplo, eles são diferentes, mas λ1 é positivo e λ2 é negativo, ou então λ1 é negativo e λ2 é positivo, é chamado de cela. As soluções nos eixos, elas são retas, né, que ou se aproximam da origem, como aqui nesse caso, verticalmente se aproximam da origem, à medida que t vai para mais infinito, ou elas se distanciam da origem, à medida que t vai para mais infinito, como são o caso das duas soluções aqui no eixo x. Já se a condição inicial está fora dos eixos, então nós teremos um comportamento de uma curva que se aproxima um pouco da origem e depois se afasta. E dependendo do sinal dos autovalores, se λ1 é positivo e λ2 é positivo, isso pode ser distinto, como nesse caso, mas elas sempre vão se aproximar um pouco da origem e se afastar, sem nunca tocar os eixos. Notem que aqui nós estamos falando dos exemplos em que os sistemas são conjugados, essas soluções que aqui apresentamos, elas são do sistema y' igual a d vezes y, onde d é a matriz diagonal. Para obtermos a solução original, nós temos que multiplicar pela matriz de mudança de base, que nada mais vai fazer do que esticar, inclinar ou então inverter os eixos, de modo que nós simplesmente aplicamos uma transformação linear nos eixos x e y para obter a solução do nosso problema original, baseado na base de autovetores que encontrarmos. Vejamos agora então o caso em que o polinômio característico possui duas raízes reais e iguais. Nesse caso, nós temos que a matriz ela pode ter o autovalor com autoespaço associado de dimensão 2 ou 1. Então, para o caso em que o autoespaço tem dimensão 2, a nossa matriz ela pode ser conjugada a uma matriz diagonal cujos autovalores são iguais, λ0. Então, a matriz vai ser uma matriz diagonal em que λ0 é o autovalor e a solução do nosso problema vai ser L1, baseado nas condições iniciais L1 e L2. L1 e elevado a λ0t, L2 e elevado a λ0t, uma vez que os autovalores são iguais. E também podemos fazer um estudo do que acontece com cada órbita nesse caso, baseado que λ0 pode ser negativo, 0 ou positivo. Se λ0 for 0, então nós temos soluções constantes, com soluções que vão ser sempre L1 e L2. Então, dada uma condição inicial, a solução nunca vai sair dessa condição inicial para t indo para infinito ou menos infinito. Agora, se λ0 for positivo, quando t vai para infinito, a solução também cresce. E quando ela vai para menos infinito, a solução está indo para 0, 0. E o comportamento contrário acontece com λ0 menor do que 0. Aqui nesse caso também dizemos que os sistemas possuem características de repulsor linear e atrator linear, mas a origem agora é chamada de foco instável ou foco estável, baseado no sinal de lambda. Já no caso em que a dimensão do autoespaço associado a esse autovalor λ0 é 1, temos que a matriz não é similar a uma matriz diagonal, e sim a uma matriz com λ0 na diagonal principal e 1 embaixo do primeiro λ0, de acordo com o teorema da forma canônica de Jordan. E assim, a nossa solução, nós vimos que ela deve ser baseada numa condição inicial L1, L2, L1 é elevado a λ0t, e
T, L1 mais L2, E elevado a lambda zero, T. E isso garante que, agora se observarmos o comportamento assintótico, quando o t vai para infinito ou menos infinito da nossa solução, ele se mantém nos casos positivo e negativo, porém, quando lambda 0 é zero, nós não temos mais uma solução constante, e sim uma solução que vai para menos infinito ou para mais infinito, de acordo com o t indo para menos infinito e mais infinito. E nós chamamos esse caso de nó impróprio. Instável se lambda for positivo, ou seja, que está se afastando da origem, e estável se lambda for negativo, ou seja, que estamos nos aproximando da origem. Por fim, temos um terceiro caso em que os autovalores são generalizados ou são complexos, né? As raízes do polinômio característico são dois números complexos. Então, nós vimos pelo teorema que a matriz ela é conjugada a uma matriz do tipo AB menos BA, e assim temos que as soluções para um problema de valor inicial com L1 e L2 é dada por E elevado a t, L1 cosseno de BT mais L2 seno de BT, e E elevado a t, L2 cosseno de BT menos L1 seno de BT. Notem que nós podemos deixar essa solução um pouquinho mais simplificada. Basta introduzir uma variável alfa, um número real, e r como sendo a raiz de L1 mais L2 ao quadrado, L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado, de modo que cosseno de alfa seja L1 sobre R e seno de alfa seja L2 sobre R. Assim, nós podemos escrever L1 cosseno de BT mais L2 seno de BT como sendo R cosseno de alfa cosseno de BT mais R seno alfa seno BT. E reduzindo então a R cosseno de BT menos alfa. Da mesma forma, podemos fazer para seno e resultando na segunda equação como sendo L2 cosseno de BT menos L1 seno de BT igual a menos R seno de BT menos alfa. E para simplificar mais ainda, introduzimos o valor θ, de forma que alfa seja igual a b vezes θ. Assim, a nossa solução pode ser escrita como sendo R e elevado a t, cosseno de b, t menos θ, menos seno de b, t menos θ. Então, nós conseguimos simplificar a solução de forma que a curva parametrizada seja um círculo multiplicado por uma exponencial. E assim, caso a parte real, ou seja, o A do nosso autovalor, tanto uma vez que os autovalores são complexos conjugados, tanto um quanto o outro tem a mesma parte real, nós temos que, se ela for negativa, nós temos uma espiral instável, ou seja, nós temos que aquela exponencial vai fazendo nos aproximar da origem à medida que t vai para infinito. E se a parte real for positiva, a exponencial vai fazer com que nos afastemos da origem à medida que t vai indo para infinito. E aí, nesse caso, nós chamamos de espiral instável. Um último caso é quando a parte real do nosso autovalor, tanto o 1 quanto seu conjugado, já que elas são a mesma, vão ser zero. E aí nós teremos circunferências com centro na origem. Assim, nós agrupamos esses casos dados acima numa classificação que nós chamamos de classificação por conjugação topológica. E existem apenas 3 tipos topológicos de retratos de fase dessas EDOs lineares no plano, para caso elas sejam hiperbólicas, ou seja, cuja parte real dos autovalores seja não nula. Então, são os atratores, né, que os autovalores generalizados de parte real são negativos e as soluções tendem à origem com t indo para infinito. Os repulsores, em que nós temos que as soluções vão se afastar da origem, né, quando o t vai para infinito, ou elas se aproximam da origem quando o t vai para menos infinito. Os autovalores eles têm parte real positiva. E as celas, em que tem um autovalor real positivo e um autovalor real negativo. As duas soluções elas tendem à origem com t menos infinito. Tem mais duas que tendem para t indo para mais infinito. E as demais soluções elas não tendem à origem, tanto se t for para infinito ou para menos infinito. Tem uma terceira classificação que considera também as matrizes que não possuem autovalor nulo
E a gente inclui esse quarto tipo, que é o centro, em que nenhuma trajetória não trivial tende à origem com t indo para infinito ou menos infinito. Nós ficamos então por aqui com a classificação completa dos sistemas no plano para uma matriz 2 por 2, baseado no seu polinômio característico e nos seus autovalores. Até a próxima!